Você imagine o seguinte, eu tenho 200 pacientes que tiveram infarto. Eu tenho uma droga X que eu vou testar se esse paciente vai infartar de novo. Porque o maior risco de você ter um infarto é já ter tido um, do que nunca ter tido. Quem já teve um tem mais chance de ter um segundo do que quem nunca teve ter o primeiro. Isso chama prevenção secundária. Então eu tenho 200 pacientes infartados, eu jogo cara ou coroa, eu separo eles em 2 grupos de 100. Um grupo dos 100 vai tomar nada, vai tomar uma pílulazinha chamada placebo, não tem efeito nenhum, é inócuo. O outro grupo eu vou dar uma droga X, para ver se ela diminui a mortalidade. E daqui 12 meses, daqui 1 ano, eu vou avaliar. Agora você imagine, eu peguei 200 pacientes, dividi em 2 grupos de 100. O primeiro grupo, eu não dei nada. O segundo grupo, eu dei a droga X. Está me acompanhando? Tá bom. Depois de 12 meses, o grupo que eu não dei nada, morreram 2 pacientes. E o grupo que eu dei a droga, morreu 1 paciente. Então você há de convir que, na realidade, a droga reduziu 1%. Porque ela tinha 2% aqui que morreram e tem 1% aqui que morreu. Então a droga diminuiu 1%. Ou eu também posso apresentar que a droga reduziu em 50% a morte. Ora, se aqui morreram 2, aqui morreu 1, a droga diminuiu a mortalidade em 50%. Agora, se eu sou vendedor de remédio, eu vou falar para você que a droga diminuiu em 1% ou a droga diminuiu em 50%. Claro que eu vou usar o risco relativo, que a publicação do jornal médico permite. Então, quando o médico fala para você assim, essa droga reduz a mortalidade em 50%, isso quer dizer nada. Porque aqui era 2, aqui era 1, reduziu em 50%. Se eu analisar absoluto, as estatinas não servem para nada. Se eu analisar no relativo, você fica impressionado com os resultados. Agora, qual que você quer receber? Se você falar para mim assim, ó, em 100 pacientes, num ano morreram 2 no grupo placebo e morreu 1 no grupo tratado. Eu vou dizer, então tá, eu preciso tratar 100 pacientes para salvar 1, para 1 não infartar. Na estatina, eu preciso tratar em média 211 pacientes para 1 se beneficiar. Você está interessado numa medicação que 211 pessoas têm que tomar para 1 se beneficiar? Então, se eu pegar todos os estudos que tem de estatina no mundo, tá? Todos os grandes, e fizer um estudo, eu vou ver que o resultado não é nada, gente. Se eu usar a relação relativo, risco relativo, eu vou falar, diminui 50%. Mas se eu for falar risco absoluto, o risco absoluto, eu preciso de 211 pacientes para 1 se beneficiar, se eu somar os estudos todos. Você está interessado em tomar um medicamento que você tem 211 vão tomar e 1 vai se beneficiar, e esse medicamento é caro, e esse medicamento causa uma série de efeitos colaterais que os médicos acabam não descrevendo. A primeira coisa, quando você toma um estatina e seu músculo começa a doer, e você começa a ter dificuldade para andar, e você perde a memória, e você não lembra o nome das pessoas, o médico vai dizer, isso aí é da idade, isso aí é assim mesmo, você está idoso, você precisa entender. Ninguém culpa a estatina. Então deixa eu contar para vocês a história do Dr. Duane Graveline, que tem um site que eu aconselho você a ir lá olhar, depois que acabar isso aqui, que chama spacedoc.com, SPACE-DOC.com, SpaceDoc, o médico do espaço. O Dr. Duane Graveline era um astronauta. Como astronauta, ele tinha que fazer o exame do colesterol todo ano. E o colesterol dele deu alta. E o médico prescreveu para ele uma estatina para ele tomar 10 miligramas por dia, para baixar o colesterol.
Ele estava tomando essa estatina há 6 semanas, quando um dia ele volta da corrida e ele não reconhece a casa dele, ele não entra em casa. Ele fica do lado de fora, a mulher vai lá, leva um sanduíche para ele, leva um café, ele fica lá 6 horas para voltar ao que ele era. Aí ele chega à conclusão que é por causa da estatina. Ele conversa com 9 cardiologistas. Os 9 cardiologistas dizem para ele, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Passa-se um ano. Ele vai de novo, porque ele, como astronauta, tem que fazer todo ano o exame. Ele vai fazer o exame de novo. O colesterol dele está elevado. O médico diz, você tem que tomar estatina. Ele disse, mas eu tomei 10 miligramas ano passado e eu fiquei 6 horas fora do ar. Não, não tem nada a ver, não sei o quê. Vamos fazer o seguinte, eu vou lhe dar 5 miligramas. E o Dr. Duane Graveline tomou 5 miligramas. Com 6 semanas que ele estava tomando os 5 miligramas, ele saiu do ar de novo. Ele voltou aos 13 anos de idade. Ele não reconhecia a mulher, ele não reconhecia os filhos, ele não reconhecia os netos, ninguém. Eles falavam que ele era médico, como que eu vou ser médico? Eu tenho 13 anos. E assim por diante. Ele levou 12 horas para voltar. Ele voltou. Então ele deixou de sair da NASA, ele deixou de ser astronauta, ele se aposentou, ele abriu um site chamado spacedoc.com, que você vai olhar, por favor, space de espaço, doc de doutor, spacedoc.com. Assim que acabar essa conversa, você vai lá ver. E aí ele começa a receber cartas do mundo inteiro, de pessoas tomando estatina, que tinha problema muscular, que tinha problema de cognição, que te faltava palavra, que tinha problema de memória, que tinha uma coisa chamada amnésia global transitória, que é o que ele teve. É sair do ar, desligar. Aí ele começa a fazer o levantamento dos problemas da estatina. Aí eles começam a ver que a estatina tem a ver com aumento de câncer. Eles têm a ver que uma pessoa que toma... E assim vai. Aqui, ó, tem trabalhos e mais trabalhos e mais trabalhos e mais trabalhos. A primeira estatina no mundo foi dada em 1959. Chamava Triparanol. Foi tirada do mercado porque causava cegueira. Em 2001, apareceu uma outra estatina chamada Cerevastatina, que é o Baycol, que na primeira semana teve 31 mortes, foi tirado do mercado. Tá? A primeira estatina oficial que foi colocada no mercado, ela foi colocada no mercado em 1987, chamava Lovastatina, Mevacor, e eu participei, porque os Estados Unidos foi o primeiro país do mundo a lançar estatina. A Merck Sharp and Dohme foi a primeira empresa do mundo e eu era o diretor médico da Merck Sharp and Dohme nos Estados Unidos. Então eu acompanhei tudo isso de perto. E eu era, como todos os cardiologistas, menos eu era um propagador de estatina. Mas hoje eu sei dos problemas. Eu não vou ficar calado. Eu sei que eu estou correndo até risco de morte em falar isso aqui. Mas eu quero deixar esse legado. Eu quero que você vá para o spacedoc.com e você avalie lá o trabalho do Dr. Duane Graveline, que dedicou o resto da vida dele, é vivo ainda, e continua dedicando, e continua escrevendo livros, trabalhos. Ele tem um trabalho lindo, um livro enorme chamado Liptor, O Ladrão da Memória, tá? Traduzindo ao pé da letra para o português.